Queria falar um pouco sobre o Congresso Nacional agora, uma tentativa de se transformar em escândalo ao tal do orçamento secreto, as emendas do relator. Eu não gosto do termo orçamento secreto, eu acho que secreto era o mensalão, secreto era o petrolão. Não acho que as emendas devem ser criminalizadas dessa forma, mas queria a avaliação do senhor sobre como tudo isso foi construído. Bom, primeiro que de secreto não tem nada, né? Isso aí é aberto, a questão das emendas. Está no Diário Oficial, né? Está no Diário Oficial, é uma questão que não tem sigilo sobre aquilo lá. Eu achei que foi uma interferência muito grande, novamente, do Supremo Tribunal Federal, em cima da questão do orçamento. Temos, né, uma questão realmente que está nos preocupando agora, que é da PEC dos precatórios, que a gente tem uma pressa tremenda de estar aprovando também isso o quanto antes. A questão do Auxílio Brasil, que vem para substituir o Bolsa Família, aí, é uma questão emergencial, uma questão de necessidade, uma questão que precisaria ser aprovada já a toque de caixas, e lá no Senado, pelo jeito, já começou a criar obstáculos, criar problemas, já fala-se do desmembramento da PEC, e se mudar o texto, volta para a Câmara, e isso vai atrasar ainda mais. Então, a gente vê essa questão do orçamento, né, e já com uma preocupação muito grande, até porque nós estamos retomando a questão da economia. A economia é fundamental. E o que a gente vê lá, em especial com os grupos opositores? Os grupos opositores sabem que as eleições do ano que vem vai depender quase que exclusivamente da economia. Nós precisamos realmente da economia, e se nós estudarmos um pouco das eleições anteriores, desde o Collor para cá, o que determinou a eleição ou reeleição do presidente, ou a própria queda, foi a economia nacional. E a gente vê agora a oposição fazendo de tudo, jogando contra tudo que possa estar melhorando a questão da economia do Brasil, já antecipando as eleições do ano que vem. Então, essa questão também que foi aventada, que foi ventilada, da questão do orçamento secreto, que de secreto não tem nada, está lá no Diário Oficial da União, para qualquer um que possa ver, é uma questão realmente que foi politizada, que foi colocada para a mídia desta forma, digamos que criminalizando, né, as indicações do orçamento, que foi feita totalmente às claras por lá. Amanda. Deputado, não é exatamente verdade. A gente não sabe quem é o autor das emendas, né? Só no finalzinho ali, quando aqueles recursos estão empenhados, você não sabe exatamente o destino certo. E, de qualquer forma, essas emendas do relator, elas existiam antes, mas com verbas, com recursos muito menores. Agora, você tem, o senhor mesmo citou agora, que você tem um executivo com menos poder e que talvez a figura mais poderosa da República seja o presidente da Câmara. E o senhor tem razão. E com as emendas do relator, ele ficou ainda mais poderoso, porque ele é que vai determinar para onde vão esses recursos, para onde vai essas verbas. E os parlamentares são escolhidos, são os amigos do rei, são a base de apoio do governo, são esses parlamentares que serão beneficiados. Então, nesse sentido, é como a ministra Carmen Lúcia disse no voto dela, você tem uma cooptação da política por meio de verbas, de recursos parlamentares, você não sabe, não fica claro quem é o autor. Qual o projeto do deputado Lira, por exemplo, para regulamentar e tornar mais transparente? Porque ele falou que ia ter uma regulamentação, então, isso ia ser oferecido, apresentado ao Supremo. O que já tem sendo construído aí nesse sentido, por exemplo? Não, posso falar até com bastante tranquilidade, porque eu trabalho somente com as minhas emendas impositivas, né, que é em torno de 16 milhões por ano, né? Não recebo um real são de iguais extra para todo mundo, a mais. né? Então, posso falar com bastante, absoluta tranquilidade, por não ter nenhum tipo de benefício dessa questão do chamado orçamento secreto que estão querendo imputar. De uma forma ou de outra, esse orçamento é executado pelos ministérios, de forma clara, de forma transparente, é um recurso que está sendo destinado para a sua finalidade na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura. A Carmen Lúcia está pedindo informações, não tem nada comprovado, não se provou nada da questão de qualquer coisa ilícita que tenha sido feito na questão da emenda do relator. O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, já se prontificou a dar maior transparência, maiores esclarecimentos, até para que não fique rotulado dessa forma, criminalizando algo que, na verdade, não existe, de fato. Então, eu não vejo isso aí, converso com vários parlamentares, até para saber, porque eu ouço pela imprensa, né? Bom, mas esse negócio, o pessoal está recebendo mesmo emendas extras, tem deputados sendo beneficiados, e eu falo para você que se o deputado for beneficiado com uma destinação de emenda e sequer pode divulgar aquela emenda, né? Cadê a divulgação daquelas emendas? Porque o deputado tem emenda parlamentar, você destina para uma cidade ou para uma entidade, e, de certa forma, a gente chama cacifar, vai cacifar politicamente, falando que você que indicou aquela emenda para aquela entidade ou para aquela cidade.
E do orçamento secreto, para que ele vai indicar se ele não pode sequer divulgar? E até agora não foi demonstrado nenhum parlamentar que tenha feito alguma destinação de alguma emenda, que ele tenha cacifado no nome dele, né, politicamente. Então, é algo incompreensível. Né? Não tem por que um parlamentar colocar um orçamento secreto se ele não pode divulgar que foi ele que está destinando aquela emenda para aquela cidade.